Boa noite, senhores vereadores, pessoas aqui presentes, vereador Frederico Tomé, vereadora eleita Sandra, o Anderson, os colaboradores dessa casa e aqueles que nos acompanham pelas redes sociais, sobre a proteção de Deus, declaro aberta a 39ª sessão ordinária de 2024, de 14 de outubro de 2024. Declaro aberto o expediente. Coloco em discussão a ata da 38ª sessão ordinária realizada no dia 7 de outubro de 2024. Em votação. Vereadores favoráveis permaneçam como estão e os contrários se manifestem. Ata aprovada por todos os vereadores presentes. Solicito que o senhor secretário faça a leitura das correspondências recebidas. Muito bem, senhor presidente, boa noite. Boa noite, senhora vereadora, senhores vereadores, as pessoas já denominadas pelo presidente. Quero estender meu boa noite também aos que nos assistem pelas redes sociais. Poder Judiciário, Comarca de Guaraniaçu, Paraná. Direção do Fórum. Ofício número 13 de 2024. Guaraniaçu, 8 de outubro de 2024. Está 13, Carlão, não teve jeito. A Câmara de Vereadores de Guaraniaçu, Paraná. A Secretaria da Direção do Fórum da Comarca de Guaraniaçu, Paraná, informa que na data de 6 de novembro de 2024 será realizada a correição geral ordinária na comarca, conforme Ordem de Serviço 82/2024, com a presença do Corregedor-Geral de Justiça, juízes auxiliares, servidores da Corregedoria Geral de Justiça, do TJ Paraná, da magistrada doutora Regiane Tonete dos Santos, bem como de servidores lotados na comarca. Desse modo, comunica-se às autoridades e às pessoas interessadas a possibilidade de agendar reunião com o Corregedor-Geral nesta data, dia 6 de novembro de 2024, para tratar de assuntos relacionados aos trabalhos jurisdicionais desenvolvidos na comarca. Aproveito a oportunidade para reiterar meus protestos de estima e consideração. Regiane Tonete dos Santos, juíza de direito, diretora do Fórum. Ministério Público do Estado do Paraná. Notícia de fato, número 0058-24-000-486, dígito 9. Favor mencionar em sua resposta o número desse ofício e dos autos correlatados. Câmara Municipal de Guaraniaçu. Cumprimentando anteciosamente, sirvo-me do presente para comunicar Vossa Senhoria sobre o arquivamento da notícia de fato número 0058, dígito 24, 000486, dígito 9, conforme decisão, cuja cópia segue em anexo. Descrição do fato. Colher informações a respeito das supostas falhas de prestação de serviço público pelo SAMU, no âmbito do município de Guaraniaçu, Paraná. Outro sim, nos termos do artigo 11 do Ato Conjunto número 1 de 2019. Caso tenha interesse, Vossa Senhoria poderá, no prazo de 10 dias úteis, a partir do recebimento desta comunicação, interpor recurso e apresentar de razões recursais contra a decisão proferida. O recurso, acompanhado das razões que o embaçam, deverá ser protocolado na sede da Guaraniaçu Promotoria ou pelo e-mail guaraniaçu.prom@mppr.mp.br. Guaraniaçu, 8/10/2024. Documento assinado eletronicamente por Igor Rabel Corso, promotor de justiça, instância inicial. Quer ver? Nem adianta, né? Rede de Atenção e Proteção Social Guaraniaçu, Paraná. Ofício número 10/2024. Guaraniaçu, 9 de outubro de 2024. Prezado senhor, vimos por meio deste informar sobre a constituição e os trabalhos realizados no ano de 2024 pela Rede de Atenção e Proteção Social de Guaraniaçu, a qual é regulamentada pelo Decreto número 5.437 de 2022, do Poder Executivo Municipal, tendo caráter mediador, consultivo, articulador e propositivo da promoção das políticas públicas voltadas a toda a população, objetivando preservar a garantia de direitos, atender adequadamente o público
implementar mecanismos de comunicação e formalizar fluxos de encaminhamentos. A referida rede é constituída por serviços das políticas de educação e cultura, saúde e assistência social e também os serviços não governamentais com atuação no município, bem como dos demais órgãos do Sistema de Garantia de Direitos, tal como o Conselho Tutelar, que por meio de seus profissionais devem articular ações no sentido de garantir os direitos dos usuários. No ano de 2024, foram realizadas 3 reuniões ordinárias nas seguintes datas: 29/4, 24/6 e 26/8. As reuniões ordinárias estão previstas para ocorrer bimestralmente e a próxima está agendada para o dia 28/10. Além das reuniões ordinárias, ocorrem reuniões para estudos de caso, solicitadas pelos órgãos que a compõem, bem como reuniões do grupo de trabalho para elaboração dos fluxogramas de atendimento. Neste ano, foram realizadas 23 reuniões com este intuito. Frente ao exposto, reiteramos que a Rede de Atenção e Proteção Social de Guaraniaçu está ativa e em processo de aprovação dos fluxogramas de atendimento e regimento interno. Nos colocamos à disposição para outros esclarecimentos, bem como o convidamos para participar da próxima reunião ordinária, na qual será apreciado o regime interno. Atenciosamente, Cleide Soares de Paula Paza, coordenadora da Rede de Atenção e Proteção Social. Câmara Municipal de Guaraniaçu, Estado do Paraná. Ofício número 388 de 2024 do Gabinete. Guaraniaçu, 8 de outubro de 2024. Senhor Presidente e nobres vereadores, ao cumprimentá-los cordialmente, em resposta ao ofício número 374 de 2024 da Câmara Municipal de Guaraniaçu, que atende à solicitação do vereador Euclides Marcelino para que informe se serão realizados serviços de adequação nas lombadas elevadas existentes nas avenidas de nossa cidade. Informamos que os serviços de adequação foram realizados, sendo que se apresenta, renovamos protestos de elevado apreço e distinta consideração. Atenciosamente, Osmário de Lima Portela, prefeito. Ofício número 389 de 2024 do Gabinete, Guaraniaçu, 8 de outubro de 2024. Senhor Presidente, nobres vereadores, ao cumprimentá-los cordialmente, em resposta ao ofício número 375 de 2024 da Câmara Municipal de Guaraniaçu, que atende à solicitação do vereador Zé Bombeiro para que seja realizado o cascalhamento nos acessos às propriedades do senhor Ézio Secato e do senhor Leonir Kenwalt, ambas localizadas na linha Secato. Informamos que a solicitação foi encaminhada para a Secretaria de Obras, Urbanismo e Transportes para providências, sendo que se apresenta, renovamos protestos de elevado apreço e distinta consideração. Atenciosamente, Osmário de Lima Portela, prefeito. Ofício número 390 de 2024 do Gabinete, Guaraniaçu, 8 de outubro de 2024. Senhor Presidente e nobres vereadores, ao cumprimentá-los cordialmente, em resposta ao ofício número 377 de 2024 da Câmara Municipal de Guaraniaçu, indicação número 11 de 2024, autoria Carlos Roberto Ferreira, para que realize a recuperação de aproximadamente 500 metros de estrada, depois do pontilhão de sentido comunidade do Belarmino, antes da serraria, entre a esquerda que vai até a casa da senhora Simar. Temos a informar que a indicação foi encaminhada para a Secretaria de Obras, Urbanismo e Transportes para providências, sendo que se apresenta, renovamos protestos de elevado apreço e distinta consideração. Atenciosamente, Osmário de Lima Portela, prefeito. Ofício número 391 de 2024 do Gabinete, Guaraniaçu, 8 de outubro de 2024. Senhor Presidente e nobres vereadores, ao cumprimentá-los cordialmente, em resposta ao ofício número 389 de 2024 da Câmara Municipal de Guaraniaçu, indicação número 12 de 2024, autoria Zé Bombeiro, para que estude a possibilidade e a viabilidade de construir um quebra-molas na rua Altair Sinhuri, nas proximidades da igreja no bairro Jardim Planalto. Temos a informar que a indicação foi encaminhada para a Secretaria de Obras, Urbanismo e Transportes para atendimento futuro, sendo que se apresenta, renovamos protestos de elevado apreço e distinta consideração. Atenciosamente, Osmário de Lima Portela, prefeito. Comissão de Finanças e Orçamento. Assunto: prestação de contas do prefeito municipal e exercício financeiro de 2022. Parecer prévio, número 278 de 2024, segunda Câmara.
Parecer ao processo de prestação de contas do Executivo Municipal, exercício financeiro de 2022. A Comissão de Finanças e Orçamento analisou a referida prestação de contas e acompanha o voto do relator, que passa a constituir o parecer da comissão nos termos do parágrafo 1 do artigo 86 do Regimento Interno. Em conformidade com o artigo 271 do Regime Interno, encaminha para a deliberação do plenário projeto de decreto legislativo prevendo a regularidade com ressalvas das contas do Executivo Municipal de Guaraniaçu referente ao exercício financeiro de 2022. Com ressalvas, nos termos do parecer prévio número 278/2024, segundo a Câmara do Tribunal de Contas do Paraná, datado em 11 de julho de 2024. Guaraniaçu, Paraná, 9 de outubro de 2024. Presidente Baio, PSB. Relator Carlos Roberto Ferreira, PSB. Membro Wilson Marcelo Corona, PL. E eram essas, senhor presidente. Obrigado, secretário. Quero aqui agradecer a presença da Cátia, do Claudinei, do Elton e do senhor Edemar Rossetti. Declaro aberto a ordem do dia. Temos 2 projetos para leitura. Solicito que o secretário faça a leitura do projeto de lei 036/2024 do Executivo, uma abertura de crédito. Muito bem, senhor presidente. Projeto de lei número 36 de 2024. Súmula. Dispõe sobre a abertura de crédito adicional suplementar e estabelece outras providências. A Câmara Municipal de Guaraniaçu, Estado do Paraná, aprovou e eu, prefeito municipal, sanciono a seguinte lei. Artigo 1. Fica autorizado abrir no orçamento programado no município para o exercício de 2024 um crédito adicional suplementar até o valor de R$ 641.688,50 para a cobertura das seguintes dotações orçamentárias: Secretaria de Administração e Planejamento, Departamento de Administração, atividades do Departamento de Administração, outros serviços terceiros, pessoa jurídica, R$ 90.893,50. Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente, Departamento de Fomento Agropecuário, manutenção do Departamento Agropecuário, material de consumo, R$ 20.000. Outros serviços de terceiros, pessoa jurídica, R$ 20.795. Departamento de Meio Ambiente, coleta seletiva. Outros serviços de terceiros, pessoa jurídica, R$ 200.000. Fundo de Saúde Municipal de Guaraniaçu, Departamento de Saúde, manutenção do Departamento de Saúde, material de consumo, R$ 20.000. Outros serviços de terceiro, pessoa jurídica, R$ 280.000. Consórcio Intermunicipal SAMU Oeste, CONSAMU. Rateio pela participação em consórcio, R$ 10.000. Total, R$ 641.688,50. Artigo 2. Para dar cobertura ao crédito aberto no artigo anterior, serão utilizados anulações parciais ou totais das seguintes dotações orçamentárias, em conformidade com o parágrafo 1, inciso 3º do artigo 43 da Lei Federal nº 4.320, de 17 de março de 1964. Executivo Municipal, Assessoria de Imprensa, manutenção da Assessoria de Imprensa, material de consumo, R$ 5.300. Outros serviços de terceiros, pessoa jurídica, R$ 72.353,50. Coordenação do Sistema de Controle Interno, manutenção da Coordenadoria do Sistema de Controle Interno. Material de consumo, R$ 4.240. Equipamentos, material permanente, R$ 5.000. Secretaria de Administração e Planejamento, Departamento de Compras e Almoxarifado. Manutenção do Departamento de Compras, equipamentos e material permanente, R$ 4.000. Secretaria de Finanças, Departamento de Contabilidade, Reserva de Contingência. Reserva de Contingência, R$ 500.000. Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente, Departamento de Fomento Agropecuário, Perfuração e Instalação de Poços Artesianos. Material de consumo, R$ 4.240. Outros serviços terceiros, pessoa jurídica, R$ 17.655.
Manutenção do Centro de Produção Animal, material de consumo, R$ 2.700. Outros serviços terceiros, pessoa jurídica, R$ 8.600. Departamento de Meio Ambiente, manutenção do viveiro municipal, material de consumo, R$ 4.300. Outros serviços de terceiros, pessoa jurídica, R$ 3.300. Fundo de Saúde Municipal de Guaraniaçu, Departamento de Saúde, Consórcio Intermunicipal SAMU Oeste com SAMU, rateio pela participação em consórcio, R$ 10.000. Total, R$ 641.688,50. Artigo 3º, fica alterado simultaneamente programação financeira, cronograma de desembolso LDO e PPA, no que for necessário para a implementação da suplementação desta lei. E artigo 4º, esta lei entrará em vigor na data de sua publicação, revogando-se as disposições em contrário. Gabinete do Prefeito, 11 de outubro de 2024, Osmário de Lima Portela, Prefeito. Faz favor. Os dois em seguida. Obrigado, secretário. Então, agora solicito que o senhor faça a leitura do Decreto Legislativo número 02/2024, conta do Executivo 2022. Projeto de Decreto Legislativo número 2/2024. Súmula. Aprova com ressalvas as contas do Poder Executivo no município de Guaraniaçu, referente ao exercício financeiro de 2022 e estabelece outras providências. A Câmara Municipal de Guaraniaçu, Estado do Paraná, aprovou e eu, presidente, promulgo o seguinte: Decreto Legislativo. Artigo 1. Fica aprovado com ressalvas as contas do Poder Executivo Municipal de Guaraniaçu, referente ao exercício financeiro de 2022, de responsabilidade do senhor Osmário de Lima Portela, nos termos do parecer prévio número 278 de 2024, segunda Câmara, emitido pelo Tribunal de Contas do Paraná, TCE, em 11 de julho de 2024. Artigo 2. Este decreto entrará em vigor na data de sua publicação, revogando-se as disposições em contrário. Sala das Sessões em 9 de novembro, Sala das Sessões em 9 de outubro de 2024. Baio, presidente. Carlos Roberto Ferreira, relator. Wilson Marcelo Corona, membro. Informa as comissões de Justiça e Redação, Finança e Orçamento que o projeto de lei número 036/2024 do Executivo está disponível para emissão dos pareceres. O projeto de Decreto Legislativo 02/2024 também está disponível para a Comissão de Justiça e Redação emitir os pareceres. Declaro encerrada a ordem do dia. Está aberto o pequeno expediente. Com a palavra, a vereadora Ede. Boa noite, senhor presidente, colegas vereadores, as pessoas que estão aqui conosco já nominadas, as que estão nos acompanhando pelas redes sociais e os colaboradores desta casa. Peço à mesa que encaminhe um ofício para o senhor prefeito, porque faz uns 40 dias, eu já pedi esse mesmo ofício e não foi resolvido. Para que tome, com a máxima urgência, tome providência quanto a essa água que fica parada na frente do celeiro do agricultor. Faz uns 40 dias, como eu falei, teve aquela chuva, não dava para chegar. Sexta-feira, agora, novamente, quando nem era muita chuva, não tinha como os carros pararem na frente do celeiro do agricultor. No centro da cidade, uma coisa que é do município, não sei se está entupido, o que tem que fazer, mas, enfim, que tem que tomar providência e com urgência. Seria isso. Depois eu vou falar no grande. Suas solicitações serão encaminhadas aos órgãos competentes. Continua aberto o pequeno expediente. A palavra, o vereador Carlão. Senhor presidente, senhores vereadores, as pessoas que aqui se fazem presentes, já nominadas, o Anderson e o seu Frederico, vereador eleito, o casal que aqui se faz presente, muito obrigado. Meu ex-companheiro de Câmara, Idemar Rossetti, muito obrigado pela sua presença, e principalmente as pessoas que nos acompanham pelas redes sociais. Senhor presidente, eu, diante
da grande exposição, daquilo que tanto tem se falado a respeito da construção do portal e assim por diante, fala-se em superfaturamento, que uns falam que com 100 mil faria, que com 200 faria. Eu vou ser bem sincero, eu conversei com uma engenheira do nosso município e ela me falou que basicamente seria mais ou menos esse o valor realmente o valor que está lá na placa que seria pago e assim por diante. Na última semana ganhou notoriedade aí, né, porque foi feito um aditivo e daí até algumas pessoas fez uma confusão achando que os 800 e poucos mil reais era para a construção do portal, mas para deixar bem claro para a população, não é única e exclusivamente os 800 e poucos mil a construção dos portais aqui em Guaraniaçu. Nesse lote tem 3 obras. Os portais aqui de Guaraniaçu, o portal do Borma e a rede de água lá do comunidade do Bela Vista. Por isso que perfaz esse total. No entanto, realmente foi preciso fazer um aditivo, porque o portal estava previsto para ficar com 4,5 metros de altura, e, na verdade, com 4,5 metros de altura, eventualmente, algum tipo de veículo não passaria por baixo desse portal. Para se chegar à norma do DENIT, se eu não me engano, alguma coisa assim, ele vai ser aumentado de 4,5 para 5 metros. Por isso, houve a necessidade de se fazer aquele aporte lá de aproximadamente 42 mil reais. No entanto, fica-se na dúvida, está certo ou está errado? Nós, enquanto vereador, não temos a menor condição. Tanto é que eu sempre digo o seguinte, hoje eu falava com o Baio, e acabou de vir aqui para a Câmara novamente uma denúncia, que acho que foi o vereador Zé Bombeiro que fez do SAMU, né, alguma coisa assim, e o Ministério Público que fez, arquivou por falta de prova e assim por diante. Se eu fizer, ou se algum vereador fizer um ofício para o Ministério Público, dizendo que o portal pode estar superfaturado, o Ministério Público vai arquivar por falta de prova. E nós não temos como provar, porque eu não sou engenheiro. No entanto, senhores vereadores, as pessoas que nos acompanham, a Câmara de Vereadores pode contratar um engenheiro, perito, para fazer uma avaliação, se realmente é esse valor que deve ser gasto assim por diante, realmente vale isso ou não vale, ou valeria muito menos, gastaria muito menos para construir isto. Então, eu solicito ao senhor presidente, à Câmara de um modo geral, até para que a população tenha, né? Eu não estou dizendo aqui que está certo ou que está errado, já vou repetir aqui. Eu falei com uma engenheira e ela me falou que seria basicamente esse o valor. Mas, para que a população tenha uma certeza do que está fazendo, a Câmara que contrate um engenheiro perito e faça uma perícia para nós, para que a gente possa dizer para a população, realmente é esse valor ou realmente não é. E se o perito disser, não, com 200 mil constrói, aí nós vamos poder encaminhar para o Ministério Público com a prova real, com a prova concreta daquilo que a gente está falando. É isso que eu quero, senhor presidente. Suas solicitações serão encaminhadas aos órgãos competentes. Continua aberto o pequeno expediente. Não tendo mais vereadores que queiram fazer uso da palavra no pequeno expediente, declaro aberto o grande expediente. Com a palavra, a vereadora Ede. Senhor presidente, colegas vereadores, pessoas já todas nominadas, eu quero fazer uso dessa tribuna para parabenizar os professores. Amanhã é o dia do professor, e eu também sou professora aposentada, Carlos, que é professor, né? Mas foi professora, a Sandra, que estava aqui também, e o Anderson, professor ainda, né? Então, quero aqui desejar os parabéns para esses professores e dizer da gratidão que a gente tem de vocês estarem cuidando das nossas crianças, estarem trabalhando com as nossas crianças, ajudando a educar. Não deveria ser esse o papel de um professor, mas acabou se transferindo para o professor hoje boa parte da educação. Eu digo que professor são os heróis, as heroínas, porque não é fácil estar numa sala de aula. Então, eles merecem todo o respeito da nós,
aqui da Câmara, do Poder Público, dos pais, dos avós, porque hoje quem está na frente de uma sala de aula, está lá dentro de uma sala de aula com as crianças, merece o nosso respeito e nossa gratidão. Então, parabéns, professores, que Deus ilumine cada dia de vocês, abençoe vocês, dando força, coragem para continuar, porque é uma linda profissão, uma profissão abençoada. Seria isso, senhor presidente. Continua aberto o grande expediente. Com a palavra, o vereador Carlão. Senhor presidente, senhores vereadores, novamente as pessoas que aqui estão, as pessoas que nos acompanham pelas redes sociais, eu realmente, enquanto professor por 17 anos, mas parei em 2007 de dar aula, e que fui professor alfabetizador a dar matemática, química, física no ensino médio, Anderson. E agora, inclusive, como vereador e vice-prefeito eleito para o ano que vem, a partir do ano que vem, não poderia realmente deixar de estar aqui e parabenizar os nossos professores. Os professores sempre sabem muito da minha afeição pela função, tanto é que fui professor por 17 anos, sou casado com uma professora que dá aula há 30 anos já. Então, nada melhor do que nós para sabermos o tanto que é importante, o tanto que é difícil e o tanto que no Brasil os professores são desvalorizados. Em outros momentos, eu vim nessa tribuna para trazer como exemplo uma das Coreias, que eu não me lembro agora se é a do Sul ou a do Norte, mas em uma das Coreias, quando uma pessoa, um aluno, um ex-aluno, encontra um professor num comércio, por exemplo, ele faz continência ao professor. Tem um respeito espetacular. Agora, o meu filho, que está nos Estados Unidos, e estudando numa escola lá, ele foi repreendido lá, porque ele chamou o professor pelo nome. E lá, a cultura deles diz que o professor tem que ser chamado pelo sobrenome. E ele chamou o professor, porque, calcule, ele chegou lá agora, não tem como saber essas coisas. E ele chamou o professor pelo nome e ele foi repreendido, foi dito, olha, você está vindo lá do Brasil, né? Como se dissesse assim, lá o pessoal não valoriza muito os professores, não tem muito respeito pelos professores, mas aqui é o seguinte, aqui você tem que chamar o professor pelo sobrenome, assim, coisa e tal. Você não pode chamar pelo nome. Você calcule o grau de responsabilidade com a educação que tem um país como este. E aqui no Brasil, disse muito bem a vereadora Ede. Fazem brincadeirinhas e coisa e tal, né? Período de férias, vai entrar as férias, né? Um desespero nas mães, por quê? Porque não é bem assim também, não são com todos, mas existe uma grande parte das mães que daí ela vai ter que ficar com o cidadão em casa, cuidando do cidadão. E ao passo que no período que tem aula, o que acontece? Manda o cidadão para a escola cuidar. E eu tenho dito aqui o seguinte, que o grande contraste, qual é que é? Principalmente nos dias de hoje. Na casa, o cidadão é que diz, né? Tudo que tem que acontecer na casa. Ele diz que hora que come, que hora que não sei o quê, como é que é, e assim por diante. E lá na casa, infelizmente, eu creio que, infelizmente, como se dá toda a liberdade do mundo, né? Ele tem que ser... Quem vai dar o limite para ele é a escola. Lá na escola tem que cumprir horário, lá na escola tem a merenda a tal hora, lá na escola não pode andar toda hora. E quem que tem que fazer isso? O professor. Cara do céu. Imagine, eu desde 2007 que não estou mais na escola, não dou mais aula, mas a Sandra me fala, se você voltasse hoje, tipo assim, possivelmente você não conseguiria mais dar aula, sendo o professor que você era. Porque no período que eu dei aula, Ede, por exemplo, na escola do Bandeira, eu tinha 2 turmas multisseriadas de 40 alunos. Um primeiro e um segundo lá de manhã, por exemplo, e uma terceira e uma quarta série à tarde. 40 alunos em cada turno. Cara, dominava tudo aquele cidadão, dando aula para 2 turmas e assim por diante ao mesmo tempo. E hoje, quem é que consegue fazer isto? Sabe, eu tenho um monte de amigo meu, professor, que fizeram faculdade comigo, que
tem problemas, tem que tomar medicamentos e assim por diante para poder suportar a pressão que é. Então, ser professor no Brasil é um horror. Essa que é a definição que você pode dar por conta disso, sabe? Então, tipo assim, é preciso que haja um trabalho, e quem sabe que com mais 20 anos, se começarmos agora, porque nos Estados Unidos aconteceu exatamente o que aconteceu no Brasil. Liberaram tudo. Tudo era possível, tudo podia e coisa e tal. Quando viram que tinha feito uma grande caca, daí voltou a se ter disciplina e assim por diante. E hoje chegou ao ponto de lá, o aluno não poder chamar o professor nem pelo nome, pelo sobrenome, que é uma forma de respeito deles lá. E aqui, de repente, se começar a dizer para as pessoas que tem que ter disciplina e assim por diante, e que os filhos não podem ir para a escola para o professor educar ele, que ele tem que ser educado em casa, e que em 99,9% das vezes é o aluno que está errado, senhores pais, e não é o professor. Não é o professor que está errado. Eu dei aula há 17 anos, eu acompanho a educação. Raríssimas vezes algum professor cometeu um erro. E quando cometeu o erro, que eu me lembre, não foi erro grave. 99,9%, né, Anderson? Das vezes, quem está errado é o aluno. No entanto, é comum o pai ir lá bravo na escola, com a direção da escola, com o professor, porque o filhinho dele foi lá chamado a atenção pelo professor, pela direção da escola. Sabe? Um erro gravíssimo. Os nossos filhos lá em casa nem vêm falar que ele teve problema na escola. E aconteceu uma vez com o João Vitor, que é o filho mais velho, ele foi lá na escola e quebrou uma torneira da escola e coisa e tal. E veio para casa cheio de razão. Ele tinha um dinheirinho guardado, nós tomamos o dinheirinho dele e fizemos ele comprar a torneira e repor. E um outro dia ele veio bravo também, tinha brigado com a professora, pois a Sandra pegou ele, a escola era pertinho de casa, levou lá e no mesmo momento se inteirou do assunto e falou, você vai pedir desculpa aqui para a professora. Daí a diretora falou, não, vou chamar a professora. Falou, não. Aonde foi que ele maltratou a professora? Lá na sala de aula, na frente dos alunos. Então, o João Vitor vai lá na sala de aula, junto com os amigos dele, pedir desculpa para a professora. É assim que nós agimos com os nossos filhos, enquanto trata de professor, de educação, de escola e assim por diante. E é assim que todo mundo, na minha opinião, deveria agir. Dificilmente, 99% das vezes, vou dizer, se o teu filho chegar em casa dizendo que ele teve um problema na escola, possivelmente é ele que está errado, e não a escola. E nós temos que alimentar esse tipo de ideia, porque a educação é a base para tudo. É a base para tudo. Para se ter cultura e uma série de coisas, para se livrar de uma série de vícios, para se livrar de uma série de ideias pré-existentes, né? Tem gente que se conformou, que ele nasceu para ser pobre, ele vai ser pobre a vida inteira, que ele vai receber bolsa não sei o quê a vida inteira e que está bom, mas está errado. É a escola que deve ensinar que isso não é verdadeiro, que existem outras coisas para se fazer e que se deve fazer, e que você tem que se tornar independente na sociedade. É a escola que pode fazer isso, mas a escola tem perdido muito tempo tentando educar o cidadão, ensinar coisas básicas que deveria se aprender em casa. Então, eu aqui quero render realmente minha homenagem aos professores do nosso município especificamente e a todos os professores que puder me ouvir ou me ver. Muito obrigado, senhores professores. Continua aberto o grande expediente. Antes do encerramento, quero aqui agradecer as pessoas que nos assistem pelas redes sociais. Salete Rodrigues, o Ivan Adame, Rudilei Vendrusco, Luzia da Silva, Celso Andreola, Vera Busata, Zenilda Luz, Irondina Ferreira, Vanusa Santos, Senhor Juca Monteiro, Aldete Seiki, a Rutes Cortes, Adriana Lima,
Artemio Biavati, Eliane Missel, Nilcélia da Silva, Marinês da Silva, Laudelino Fernandes de Oliveira, Ângela Bezinski, Janaína dos Santos, Ivonete Finger, Hilda da Cruz, Bruno Martins, Irene Melwer, professora Zenaide Ribeiro, Pierina Sotile, Adriana Pandini, Janaína Rossetti, Fátima Geller, Loreni Machado, Marisa Gasparim, Dina Ribeiro dos Santos, Dirley dos Santos, Carmen Andreola, a Rita Marcolin, Maria Mota Garcia, Flávia Boligon, Enedina e o Alex Mauer. Obrigado, pessoal, por nos acompanhar. Convido vocês para próximas segundas nos acompanhar de novo. Não tendo mais assunto a serem tratado, convoco os senhores vereadores para a sessão ordinária, que se realizar no dia 21 de outubro de 2024, a partir das 19 horas. Agradeço a presença de todos, solicito a lavradura da ata, sob a proteção de Deus, declaro encerrada a presente sessão. Acho que seria bom se